Esse post entrou e choveu uma caralhada de gente branca brigando. Onde já se viu? Quem disse que o espírito tem cor? Né? Quem disse que o branco não pode ir no terreiro? Olha então o que eu tô falando. A interpretação. Falar sobre o incômodo que se sente quando vê uma fala e diz o terreiro é preto é algo que eu sei que você sente. Principalmente quando eu ainda estava no meu lugar de não entender essa fala, de não entender o que isso quer dizer e vinha com o meu viés eurocentrado, europeu, kardecista, coisa parecida com isso, e dizia, não, mas que é isso? Espírito não tem cor, mas a fala não é essa. O papo não é esse. Então, de alguma forma, eu queria preservar a minha limitação sobre essa ideia, e eu também ficava puto como você, ficava me sentindo, sofrendo um racismo reverso. Isso não existe também. Pois então, depois de tanto sentir esse incômodo que você talvez esteja sentindo, é que eu fui fazer a liçãozinha de casa. Vou estudar sobre isso, vou tentar entender o que eu não queria entender. E aí, então, eu vou ter que rasgar algumas coisas dentro de mim. Vou ter que reformar saberes dentro de mim. E é isso que eu tô aqui para falar com você, compartilhar um pouco da minha experiência, porque esse é o meu lugar de fala de fato. O terreiro, ele é preto, ele é afro-indígena. Ele é indígena e preto. O que está ali, há marcas, enfim, se for no caso da Umbanda, nós sabemos que a Umbanda mais, menos cristianizada, tá? Mais, menos kardecizada, mas não adianta, o terreiro branco ele não é. Não é, quer dizer, o preto velho não é branco, o caboclo é um pajé, portanto ele não é branco, os baianos não são brancos, então o terreiro é preto. Então, eu gosto de subverter a leitura, porque muitos falam que os brancos estão embranquecendo o terreiro. Não, eu não acredito. Eu acredito que os brancos estão vindo no terreiro para buscar cura por meio da negritude, por meio das noções indígenas, afro-indígenas. Por que os brancos estão no terreiro? Os brancos sabem que o terreiro é bom. Muito bem, então aqui veja só, vamos ser muito claro e específico. Isso que precisa existir aqui. Esse post entrou e choveu uma caralhada de gente branca brigando. Onde já se viu? Quem disse que o espírito tem cor? Né? Quem disse que o branco não pode ir no terreiro? Olha então o que eu tô falando. A interpretação. É interpretação de texto. Isso a gente aprende na escola, nas primeiras bases de formação. Nenhum momento na fala do professor está: o terreiro é lugar de preto. O terreiro é para preto. Né? Só preto pode ir no terreiro. Os espíritos são pretos. Não é nada disso. Então, primeiro porque não assistiu o vídeo completo, né? Vê um trecho, não sabe interpretar o texto e malha. Isso é racismo. E eu vou te explicar por quê. A fala ali, a gente está falando sobre o processo histórico, né? E ele está comentando o terreiro, estrutura, terreiro. Umbanda, candomblés, batuque, catimbó,
terreiro é preto. Esse advento religioso no Brasil é preto. Quando fala de Umbanda, a gente pode falar que é afro-indígena. Afro-indígena. Quem é o caboclo, senhoras e senhores? Não vem com essa sandice falar, não, mas meu caboclo, você vê, meu caboclo é loiro. Hã? Hein? Eu incorporo um preto velho branco. Hã? Aí teve uma pessoa que falou, mas que absurdo falar isso, minha baiana é loira, meu preto velho é branco, meu malandro é branco. Claro, claro, a sua cabeça isso pode acontecer. Então, existe uma série de bases de entendimento, até espiritual, que nos sequestra o raciocínio, nos impede o entendimento. Então veja só, voltando, o terreiro de Umbanda, já que aqui é específico falar de Umbanda, é afro-indígena. Você pode ter a opinião que quiser, o que você não pode é se furtar a razão. Porque aí você vai pagar de idiota. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, a constituição do sistema religioso que a gente está falando, Umbanda, Candomblé, etc., é um ambiente afro ou afro-indígena. É isso, não existe isso no sistema religioso europeu, originário, cristão. Não existe esse contexto. Então a gente está falando de um ambiente de Brasil. Isso é, então, um olhar antropológico, sociológico. A gente precisa entender isso. Porque quando você vem atravessando, falando, não, mas o espírito não tem cor. Não foi nem isso que foi falado. Em nenhum momento se fala disso. Nenhum momento fala disso. Veja só. A Umbanda não tem cor. Isso seria feio. Então não tem Umbanda branca, como se preconizou por tantas décadas. Não tem Umbanda branca. E não tem Umbanda preta. O ambiente de terreiro é um advento, uma tecnologia, uma ideia afro-indígena. A Umbanda é uma religião afro-indígena. Não dá para rejeitar. Por mais que seja composta por um monte de branco. É afro-indígena. Agora, é possível que você frequente um ambiente que seja terreiro, que seja um centro espírita, então é branco, de fato, que vem caboclo, vem preto velho. Mas você sabe que é um centro espírita, então aí não é mais o nosso papo. Já não é mais a nossa conversa. Essa coisa de agora estão querendo africanizar a Umbanda, eu não acho que é isso. Se existe essa intenção em algum movimento, é estranho, porque ela é africana. Entende o que eu tô falando? O que você quer dizer quando você aponta o dedinho branco seu e fala assim, estão querendo africanizar a Umbanda? Você está querendo dizer que estão querendo transformar a Umbanda que você conhece, ou legitimar que a Umbanda tem que ser uma Umbanda Omolocô, um Bandomblé? Não. Se alguém está fazendo isso, é por conta dela. Não, eu não mudo meu ritual, não mudo meu sistema de crença interno, não é nada disso. A questão é reconhecer valor histórico. Reconhecer influência ancestral, é disso. É outro olhar. O que ganhamos na nossa evolução espiritual, ficar discutindo isso, a gente ganha a partir do momento que a gente consegue perceber as correntes que nos aprisionam numa bolha. A gente pode, a partir disso, reconhecer as nossas ignorâncias e nos permitir a nos encher de novos saberes. E isso fortalecer a nossa
unicidade, uma sociedade mais equânime. É nisso que eu acredito. Talvez para você não faça sentido, né? Mas a gente ganha nossa evolução a partir do momento que a gente está ampliando a nossa percepção, o reconhecimento do outro, né? É nisso que eu acredito. A gente ganha amplitude intelectual, a gente aprende a conversar melhor. A gente não sai na rede social falando um monte de bobagem. A gente não sai... Quanto mais a gente entende o outro, a gente não entra no mérito do outro para ignorar os fatos. Eu quis dizer discutir católico com judeu. Você não entendeu? Entendi, mas é isso. É a mesma coisa. Quando a gente entra no mérito assim, de devotos do candomblé, discutindo com umbandistas, quem é mais legítimo no culto de orixá e blá, 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 aí a gente começa a entrar num enganhafanhamento errado. Aí a gente começa a distorcer o propósito, né? Mas quando a gente olha para fatos históricos, a gente olha para o que nos une, aí a gente começa a criar um ambiente poderoso. Porque a grande maioria dos terreiros, os brancos são a maioria e os pretos estão mais do candomblé por uma questão de reconhecimento, identidade e de ancestralidade. Mas o candomblé tem muito branco. O pai Sidney mesmo, ele fala que no terreiro dele, no ilê dele, 60% dos filhos dele são brancos. De fato, o branco adota muito mais fácil as religiões afros. Por quê? Porque ele que está se permitindo a se conectar a essa base de crença, ele tem o privilégio de ser branco. É mais fácil ser branco macumbeiro do que preto macumbeiro num sistema que a gente vive hoje. Que você, por ser preto, você já vive o ódio do branco. E você ser preto macumbeiro... Entendeu? Isso é o que o racismo produz. Então, quando você vê as igrejas neocristãs com maior presença de negro, você vê o resultado perverso do racismo, que é o que a professora Cláudia Alexandre falou ontem. O racismo ele tem camadas perigosas que tira a própria percepção do sujeito preto de si mesmo. Então ele, isso mais inconsciente ou estratégico, vai para o ambiente do branco para ser mais branco, para ser mais aceito pelo branco. Como se aqui na religião neocristã, eu preto, de terno, de vestido, o que seja, eu estou mais branco, né? Eu estou mais aceitável pela branquitude, que é um fato.